Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar todos em pé e louvar ao Senhor com o cântico 80, cântico 80.
Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com o cântico 254, 254. A minha
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 55. Deus Altíssimo, te gloro por teu fiel perdão, por teu amor imploro, estende tua mão. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu faze tua paz sublime encher meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu piedoso e clemente és tu, ó Criador. A fé e o entendimento concede-me, Senhor. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Tão bonito esse hino, né? Tem umas palavras tão bonitas, já é uma oração por si só. Então vamos orar a Deus agora. Vamos apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas preocupações, as coisas que muitas vezes vêm na nossa mente e quer tirar a nossa paz, nossa calma. Vamos orar pelos pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Amém. Vamos orar por Luciene, que está com depressão, e a Tereza, que está entubada no hospital também, precisa das nossas orações. Vamos apresentar todas essas necessidades na mão de Deus, e que a Igreja do Senhor também possa orar, confiando no Senhor de todo o coração, e que Deus está ouvindo a nossa voz, que o Senhor está aqui junto de nós, e que Ele quer um louvor da sua igreja, um louvor perfeito, que o nosso coração possa se abrir, irmãos, para receber o novo de Deus, para receber a presença de Deus junto de nós,
Muitas vezes você vem, como nós que estamos aqui presencialmente, mas tem bastante gente online assistindo também. Vai assistir o culto, está triste, está aborrecido, está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, mas que o Espírito de Deus possa encher o nosso coração da sua presença, que nós possamos ter na nossa vida a certeza, Deus está cuidando de mim. Talvez as coisas não estejam tão boas o quanto eu gostaria, mas eu sei que elas estão de acordo ao que Deus quer para mim, e toda a vontade de Deus é boa e perfeita. O Senhor manda dizer a toda a sua igreja, receba a paz de Deus no teu coração. Glória a Deus. Receba a paz de Deus na tua alma. Tira esses minutinhos para adorar a Deus aqui agora. Entrega a tua vida na mão de Deus. Confia no Senhor. Porque quer que seja o que está acontecendo na tua vida, Deus vai trazer uma solução, irmão. Senhor, mas agora eu não tenho fé, Senhor. Eu não estou conseguindo acreditar. As coisas estão muito difíceis. Está certo. Talvez você tenha razão para não acreditar, porque você é um homem, você é uma mulher que tem medos, tem anseio, mas eu vou trabalhar com a sua razão agora. Lembra do dia de ontem. Lembra do ano passado. Lembra dos primeiros dias dessa pandemia. O Deus que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. Glória a Deus. Lembra que tem alguém lá no céu que cuida de você. E que quando todas as portas da terra se fecham, as do céu não se fecharão jamais para a igreja de Deus. É assim que se adquire fé, lembrando dos favores de Deus. Senhor, nesse momento está tão difícil, mas eu me lembro que uma vez, aquele dia, aquela hora, também estava, o Senhor foi comigo. Então eu creio que agora o Senhor vai ser de novo. E assim nós vamos vivendo. O que a palavra fala? De valor em valor, de vitória em vitória. Não é de derrota em derrota, é de vitória em vitória, no nome do Senhor Jesus. Isso é para alimentar a fé dos nossos corações, para que a Irmandade se sinta animada por Deus, que a Irmandade se sinta feliz, dizendo, Senhor, eu estou na prova, mas antes de estar na prova eu estou em Jesus Cristo. E nenhum de nós pode dizer essa tarde, eu não tenho nenhuma dificuldade. Então você tem que contar para nós o que você anda tomando. Porque cada um de nós tem um aperto, tem um apuro, mas o Senhor tem bálsamo para toda dor. Vamos apresentar todas as necessidades da obra de Deus, o ministério da sua obra, e vamos pedir ao Senhor também que fale conosco pelo conselho da sua santa palavra. Ajoelhados, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Importante que a Irmandade clame bastante, glorifique bastante a Deus, chamando o Senhor para aqui juntinho de nós, irmãos. Glória a Deus. Ó Senhor, nosso altíssimo Deus, Pai Criador, que fez o céu e a terra, aleluia, aleluia, aleluia. Estamos ajoelhados aos teus pés em santa oração, para agradecer a Deus, porque o Senhor sempre cuidou de nós, nunca, Senhor, encolheu seus braços para os nossos pedidos, nem virou o rosto, Senhor, para quando nós choramos, mas Tu tens sido o nosso amigo verdadeiro, Tu tens sido, Senhor, o nosso conselheiro, a nossa firmeza, a nossa base, em todos os momentos da nossa vida. O Teu Espírito, Senhor, tem regido o nosso destino. Às vezes tomamos alguns caminhos que aos nossos olhos nos parecem bons e vemos que há uma intervenção, que há um intervir de Deus na nossa vida e por alguns momentos ficamos tristes, atribulados, achando não deu certo, deu tudo errado, não saiu como eu planejei, e conforme o tempo passa, vem a luz de Deus na nossa vida e nós vemos, não, Senhor, não foi que saiu errado, foi Deus que estava me livrando de um mal maior. Coloca no nosso coração essa consciência, coloca no nosso coração essa fé de acreditar que toda a vontade de Deus é boa, é santa, é perfeita nas nossas vidas. Causa em nós, Senhor, um espanto e ao mesmo tempo alegria de ver uma terça-feira à tarde, no meio do dia, parte da nossa Irmandade aqui do Alphaville se desprender, de acordo às suas possibilidades, é claro, para estar aqui congregada,
e nem com a igreja lotada há uma comunhão como há nos cultos de terça-feira à tarde. Tem um mistério de Deus nesse culto, tem um mistério de Deus nesse momento de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. É o teu Espírito que rege todas as coisas, e nós temos certeza que o Senhor já está movimentando as águas em favor de muitas vidas, para a glória do teu nome. Senhor, toma nas tuas mãos esses pedidos de oração. Oramos pela Luciene, que tem depressão, pela Teresa, que está entubada, os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que pedem as nossas orações. Oramos pelos teus servos do ministério que atendem a tua obra, pelos irmãos da música, da obra da piedade, os cooperadores, aqueles que cuidam dos jovens, e todo, Senhor, que tem se esforçado para levar a Tua palavra, para levar um pouco de alento, para, enfim, disseminar o Evangelho de Cristo. Sabemos que os dias são maus, mas Deus é bom. A prova é dura, mas Deus é misericórdia. Está difícil, mas Deus vai abrir um caminho na nossa vida. Naquilo que nós esperamos, nós estamos confiados não em homem, não numa placa. A nossa fé, o nosso coração estão firmados no Senhor Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui. Esse culto foi aberto em nome de Jesus. Nós estamos orando em nome de Jesus. E nesse nome há poder para todo aquele que nele crê. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e que todas as nossas necessidades sejam bem conhecidas por Deus. E o Senhor coloque a tua paz no nosso coração, para que a nossa paz, nossa vida tenha comunhão com o teu tempo e possamos esperar no teu trabalhar em nós. Que nós nos lembremos sempre, Deus não demora, Deus capricha, Deus faz bem feito. Coloca na tua igreja essa fé, derrama aqui agora a virtude do teu Espírito Santo, derrama aqui a tua glória, derrama aqui o teu poder, Senhor, e faz o teu povo glorificar o teu nome. O adversário não entende, as lutas não compreende, os espíritos estranhos não compreendem. Quanto mais aperta o crente, mais glória a Deus ele dá. Glória ao nome do Senhor, porque nós sabemos que toda prova, que toda dor, que todo levante é passageiro, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. Glória, 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 Senhor, glória, 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 Jesus. Santo, santo é o teu nome. Ala, salada, lamana, se anda ali a massúria, cantai, alaia. Glória, Senhor, glória. É por isso que estamos aqui, Senhor, crendo que tu estás bem juntinho de nós. Ó Pai maravilhoso, glória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Manda do céu a tua palavra, fala com a nossa alma e enche o teu povo de esperança, de fé, e mostra o teu poder na vida da tua amada igreja, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Como é bom te sentir, Senhor. Glória a Deus, como é bom saber que tu ama a nossa alma. Louvado seja o teu nome. Senhor, entregamos todas essas coisas nas tuas mãos. Estamos muito confiantes de dias melhores. Ao nome do Senhor Jesus, damos toda a honra e glória para todos sempre, eternamente. Amém, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus nas alturas. Vamos cantar, irmãos, o hino 89. Glória a Deus.
Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim, sou feliz e jubilo na graça de Deus. Desde que Jesus vive em mim. Separado da senda do mal eu estou, desde que Jesus vive em mim. Os pecados passados Deus me perdoou, desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim, sou feliz e jubilo na graça de Deus. Desde que Jesus vive em mim. Do inferno e da morte não tenho temor, desde que Jesus vive em mim. Aleluia, Senhor. Já estou livres dele e do seu favor, desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim, sou feliz e jubilo na graça de Deus. Desde que Jesus vive em mim. Só o coro, vamos cantar. Desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim, sou feliz e jubilo na graça de Deus. Desde que Jesus vive em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa maravilhosa ter essa certeza de que Jesus vive dentro do teu coração. Cada batidinha do teu coração confessa, Jesus está aí, está vivo dentro de você. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, temos agora alguns momentos para agradecer a Deus as obras, maravilhas que o Senhor tem operado na nossa vida. Toda a igreja tem essa liberdade. Façamos um bom uso desse momento. O nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Brunão, o ambiente está ligado? O ambiente está ligado? Esse ambiente? Aí depois aumenta ele um pouquinho, para captar mais o povo. Tá, faz o quê? Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Pelos cuidados que Ele tem comigo e com meus filhos. Agradeço por tudo que Ele ainda vai fazer na minha vida e na vida dos meus filhos, da minha família. E quero agradecer porque na segunda-feira passada, terça-feira, eu estive aqui e no culto da tarde, e depois à noite eu cheguei em casa, minhas filhas estavam
com uma gripe forte, até em estado febril, e ficamos sabendo que uma amiga delas estava com Covid, e elas são muito próximas ali no trabalho, e então falei, vamos para o pronto-socorro, e levei as minhas filhas, elas fizeram o teste do Covid, e aí eu achei melhor afastar, né, da igreja, fiquei uma semana sem estar aqui, que para mim foi muito difícil estar fora assim da obra, porque eu amo fazer essa obra. Mas assim, foi uma semana de muita paz na minha casa. As pessoas perguntam, você ficou aflita? Eu falei, não fiquei, porque eu creio que elas não estavam com Covid. Eu fiz o que tinha que fazer devido ao protocolo, mas eu tinha certeza que Deus estava comigo, porque desde que começou o Covid, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que nós não seremos nem portadores e nem transmissores do coronavírus. E eu sempre tive essa fé no meu coração. E elas ali, em casa, todo mundo em paz. E passou essa semana, quando foi ontem, saiu o resultado do exame, elas não estão com Covid. E hoje elas voltaram a trabalhar. E nem a gripe que elas estavam nós pegamos, nem eu nem meu filho. Mas eu creio que Deus, Ele cuida da gente nos detalhes. Ele cuida. A gente precisa confiar no Senhor e saber que o Senhor vive em nós, assim como foi falado agora no hino. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que em tudo Ele está cuidando. E se Ele permite algumas coisas, algum contratempo, para que a gente se desperte mesmo, que às vezes a gente fica meio desapercebido, meio, né, com o coração aflito, mas Deus, Ele cuida de nós nos detalhes, e eu preciso louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Deus fez essa obra aí na vida nossa, das minhas filhas, e eu estou feliz demais, agradecendo a Deus, e estou aqui nessa tarde tão maravilhosa, de um culto tão gostoso, de uma presença maravilhosa de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer ao Senhor hoje por tudo que Ele tem me proporcionado, por poder estar nessa tarde junto com a Irmandade. Que todas as tardes o irmão Rodrigo manda, né? Terça-feira manda mensagem, vamos cultuar hoje, né? Eu só coloco lá amém, mas né? A gente sempre quer estar, mas o trabalho não deixa, né? E queria testificar aqui algo assim que Deus tem colocado no meu coração, que é sobre nossos filhos, né? Às vezes a gente quer corrigir o filho de um jeito, quer fazer de um jeito, quer que a gente quer que eles façam de um jeito, mas Deus é aquele que cuida dos nossos filhos. O Senhor é aquele que cuida da minha e da tua vida. Outra hora eu estava em outro ministério, antes de vir para cá, eu fiquei 14 anos, e toda tarde eu estava na tarde de bênção, sempre. Fiquei 3 anos desempregada, então eu ficava na obra. Manhã, tarde e noite, praticamente. Numa prova tremenda. Mas o Senhor me deu vitória. O Senhor abriu as portas, né? E me deu a vitória. E um certo dia, uma certa noite, um domingo, eu estava indo para a igreja. E a minha filha, eu falei assim, filha, vamos para a igreja? Ela falou assim, tá bom, mãe, vamos. Aí ela veio, irmãos, uma roupinha, um vestidinho, tal, e um pouquinho curto. Mãe é uma benção, né? Quer corrigir até as vestes dos filhos, né? Eu falei, filha, você não acha que está muito curto esse vestido? E ela é um pouco mais nova. Hoje ela está já com 25, né? Aí ela falou assim, mãe, mas eu vou com esse pronto. Aí ela falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja. Irmãos, aleluia. O Senhor repreendeu a mim no mesmo momento. O Espírito Santo falou,
Sou eu que mudo, sou eu que transformo, não é você. Ali, irmãos, eu fiquei envergonhada diante de Deus. Ela acho que até lembra desse dia. E ela, né, naquele dia, até, se eu não me engano, foi para a igreja, mas muito triste, né? E aí, é isso, irmãos, que eu quero passar para a igreja. Não tente mudar o seu filho. Outrora era eu que estava na tarde de bênção, era eu que estava no culto à noite, era eu que... Hoje ela está aqui, junto comigo, adorando ao Senhor. Hoje é ela que me traz para os cultos, hoje é ela que está na frente. Mãe, vamos, mãe. Você não vai, eu vou. Então, irmãos, é muito gratificante deixar Deus cuidar. Não cuide, deixa Deus, entrega na mão de Deus o teu filho. Ele não quer vir agora para a igreja, não quer, ora, somente ora. No momento certo Deus vai fazer a obra. E Deus, se Deus tem um chamado na vida dos teus, confie, espere, não se preocupe, porque o Senhor traz no momento certo, na hora certa. Então, vamos ficar nessa comunhão, orar pelos nossos filhos, deixar Deus trabalhar na vida deles. Não é como você quer, como Deus quer. Não é você que corrige teu filho, é Deus que corrige. Se não está bem aquela roupa, Deus vai incomodar, Ele vai tirar. Se ele está no mundo das drogas, Deus vai lá e arranca ele do mundo das drogas. Se está na prostituição, Deus vai arrancar ele da prostituição. Se ele está no mundo nos mundos aí terríveis que estamos passando, vamos ajudar os nossos filhos em oração. Mães de joelhos, filhos de pé. Então vamos continuar orando por todos e todos por um, né? Porque Deus é fiel nas nossas vidas. E eu quero agradecer ao Senhor nessa tarde, porque o Senhor já se faz presente nesse lugar, irmão Rodrigo. Já podemos sentir o toque do Espírito Santo nessa tarde. E ela está ali, ó, louvando a Deus. Esse dia eu cheguei em casa chorando, falando, mãe, me abraça. Eu falei, filha, o que aconteceu? Deus está trabalhando na nossa vida, mãe. Você não está vendo? Eu falei, filha, sim. Tudo que Deus tem falado na palavra, na boca do irmão Rodrigo, do irmão Wayne, de todos os pregadores da tarde, eu tenho visto Deus trabalhar na minha, na vida da minha família, na vida da minha filha. Deus curando, Deus libertando, Deus transformando. E é Ele que faz a obra nesta tarde. Por que você está insistindo naquilo que não é para você fazer? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Ele faz perfeito, como falou agora o irmão Rodrigo, usando o irmão Rodrigo. Quando Deus faz com perfeição. Deus te dá com perfeição. Basta esperar e confiar no Senhor. Eu posso sentir essa alegria, a lágrima não é de tristeza, é de alegria, de poder estar nesta tarde, junto com a Irmandade, adorando e exaltando o nome do Senhor. Ontem mesmo, fiquei desempregada, irmãos, fui mandada embora. Glória a Deus, em tudo dai graça, né? Porque eu sei que o Senhor tem novas portas para nós. Fecha uma porta aqui, Deus abre 3, 4 ali. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Pensa que eu estou triste com isso? Não estou, porque é o tempo determinado para todas as coisas. E chegou o meu tempo naquela empresa. Fiz o meu melhor, dei o meu melhor naquela empresa. Por meus clientes, dei o meu melhor para meus clientes, meu melhor atendimento. E o nome do Senhor está sendo louvado. E será eternamente louvado. Amém, irmão Rodrigo? Amém. Deus abençoe e o nome do Senhor seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir com o Santo Culto? Louvado seja Deus, que o Senhor continua cuidando de nós e através desses testemunhos que ouvimos,
Nenhum de nós pode negar que Deus está na nossa vida. Não é? O Senhor cuida de nós, e quando a gente pensa que as portas se fecharam, como a nossa irmã disse, não fecharam, não. Deus está preparando o seu povo para coisa melhor. Então, se Ele for esperar a gente ter força, ter fé de fechar uma porta, a gente morre nela. Aí Ele vai lá e fecha. E empurra você para frente. O crente é tão abençoado que até quando ele trupica numa pedra é para andar para frente. Não é? Um trupicão leva a gente para frente. Que o Senhor continue impulsionando o seu povo, crendo. Crente não é um povo certo da cabeça. Qualquer outra pessoa estaria triste, aborrecido. O crente vem aqui, agradeço a Deus, a porta fechou, glória a Deus. Quem que fala que está desempregado dando risada, irmão? Só crente. Só crente. Mas não é para entender. Fé não foi feita para ser compreendida. É para ser vivida. Mas por que você crê? Olha, eu nem sei. Eu creio e pronto. Não tem eu creio. Está em mim. Crê, dom de Deus. Creia, irmão, em nome do Senhor Jesus. Crê no Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Uma vez uma organista me mandou mensagem, faz alguns anos já, uma organista nossa de Guarulhos, falou, irmão, vou fazer uma entrevista. De manhã, ela me disse, ora por nós, ora por mim. Ela é professora de geografia, vou fazer uma entrevista numa escola. Tá bem, minha irmã, vamos orar. Ela foi orar, aí eu orei, ela fiz uma oração a Deus, estava na estrada, fiz uma oração no volante do carro. Ela foi fazer a entrevista. Quando foi logo depois do almoço, umas 2, 3 horas da tarde, ela mandou mensagem de novo, paz Deus, amém. Eu falei, e aí? Ela falou, poxa vida, mais um não na minha vida. Eu falei, não, você está enganada. Ela falou, não, mais um não. Eu falei, não, filha, menos um não. Agora do que farta, esse é um não a menos do que você tem. Se fartava 10 não, agora farta 9. E vai que fartava só um, você não sabe a conta? Irmão, hoje ela é diretora de uma escola bem grande no interior de São Paulo. Ela ia estar dando lá 2 aulas por semana até hoje, se aquele não tivesse sido sim. Crê no Senhor Jesus. Até o não de Deus é bom, irmão. Às vezes você acha, Senhor, perdi uma oportunidade, quieta, que você não sabe o que tem lá na frente. Não é? Cultos presenciais, todos os domingos às 10 da manhã, às 18h30. Hoje, terça-feira, às 14 horas. Quarta-feira, às 8 da noite. Sábados às 10 da manhã, o culto das irmãs, só das mulheres. E sábados às 20 horas, o culto dos jovens. Parece-me uma possível alteração que vai ser comunicada para a Irmandade nos próximos dias. Esse próximo sábado, com certeza, a reunião de jovens ainda vai ser às 20 horas. Eles estão pleiteando que seja mais cedo, no período da tarde, porque a mocidade vem 8 horas, 9 e pouco acaba o culto, até que eles lancham, chegam em casa muito tarde, e os pais ficam preocupados, e é muito justo. Então, é óbvio que nós vamos atender a solicitação deles, pode ser que mude para umas 2, 3 da tarde, talvez, 4 da tarde, vai ser do jeito que eles quiserem. De qualquer forma, para a tristeza de vocês, se eles saírem das 8 da noite, eu volto para lá fazer culto sábado às 8 da noite. Muito provavelmente vai ser umas 4 da tarde, né? Porque de manhã essa turma não acorda, que essa mocidade não dorme, eles treinam para morrer. Então, eu acho que vai ser no período da tarde, umas 4 da tarde, que aí quando é umas 6 horas eles vão embora, e chega em casa 10 horas falando que é o curto. Ó, vocês ficam de olho, que o curto vai acabar às 6 horas, viu, mano? Olha, essa loirona aí na rua, aí, ó, fica de olho. Tá bom? Mas a gente vai avisar a Irmandade. De qualquer forma, esse sábado ainda vai ser às 8 da noite, para poder ter tempo de avisar, para a alegria do irmão Bruno, refazer a programação das lives, ele fica numa alegria que só. Ele cria todo um esquema de transmissão e a gente muda tudo. De frente ele não costuma xingar, mas longe só Deus. Cultos online de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. Domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. São postados no nosso canal, por ano, quase 4.000 vídeos com conteúdo da palavra. É muita coisa, né? 380 e poucos por mês. Então é bastante coisa, graças a Deus. E vai aumentar, vocês podem ficar tranquilos. Vai chegar um dia que nós vamos ter culto de hora em hora.
Vai aumentar, Deus vai trazer um monte de gente com vontade. Um faz um culto às 7, um faz às 8, um faz às 9, vai fazendo, vai fazendo. Porque o diabo não deixa de ser capeta, irmão. Ele é capeta 24 horas por dia. Então, nós vamos pregar a palavra 24 horas por dia. Quem pode mais, chora menos, né, irmão Márcio? Buscar o Senhor. Pedimos a colaboração da Irmandade também com alimentos não perecíveis para atendimento dos necessitados, da mesa do amor. Oração presencial todas as segundas-feiras às 19 horas. É uma reunião exclusivamente de oração. E aulas de música todos os domingos às 8 horas da manhã, para aprender os instrumentos, tanto os irmãos quanto as irmãs. Está indo muito, muito bem essa aula de música. Tem bastante aluno, está bonito de ver, mas cabe mais. Acho que essa próxima semana começam mais 2 ou 3. Sempre cabe mais, os irmãos veem que sempre entra músico novo, organista nova. É fruto da aula de música, eles vão avançando nos estudos, vão passando para os cultos, e assim vai indo. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado, então toda a Irmandade convidada para estar aqui. Tá bom de aviso, irmão Bruno? Vamos cantar o hino 118, para a gente ouvir a palavra. 118. Glória
Depois você põe, né? Vamos ler, irmãos e irmãs, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5. Vamos nos colocar todos em pé, por favor, para acompanhar a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde fala aqui o sermão das montanhas, da montanha, as beatitudes. Glória a Deus. Mateus, no capítulo 5. A Irmandade aí da live, compartilhe, irmãos, esse momento da palavra com as pessoas no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, e convide-os para ouvir a palavra do Senhor também. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode se assentar. Muito obrigado, irmãos. Bem-aventurança. Essa palavra vem de uma conotação de um certo tipo de risco, de aventura mesmo. Quando a pessoa fala, eu vou empreender uma aventura, ele não sabe o que está por vir. Ele tem alguma noção. Ele não tem muita certeza, sabe, da dificuldade, que aquilo se propõe, mas não tem certeza. E aí, quando ele termina aquilo que ele se propôs a fazer, ele foi bem-sucedido, bem-aventurado naquela missão, naquela empreitada que ele pegou. E era essa bem-aventurança. O povo antigo fala mais isso. As pessoas de mais idade falam, eu era jovem, fui aventurar em São Paulo. Fui aventurar os brasileiros, vou me aventurar nos Estados Unidos. Né? E assim por diante. E era disso que ele falava. De alguma coisa que a pessoa tinha aceitado passar, ainda que sem saber o que o esperava. Deus me pôs aqui para fazer isso. Eu sei que é a vontade de Deus, mas eu não sei ao certo o que vou passar. Mas eu sei que vem de Deus. E a fé, aquele sentimento de fé que está dentro daquele coração, que faz ele e ela persistirem naquilo que Deus o propõe a fazer, faz com que seja vitorioso, faz com que seja vitoriosa, e bem-aventurado diante de Deus. Ainda que eu não sabia do mal que podia me estar esperando, eu confiei no Senhor, como a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa bem-aventurança faz parte do nosso dia a dia, todos os dias. Quer ver uma bem-aventurança? Como está escrito na palavra, por amor de ti, Senhor, somos reputados como ovelhas mudas ao matadouro. Todo dia nós somos destinados ao matadouro por amor de ti. Algumas voltam, outras não voltam. Mas eu estou em Cristo, estou no Senhor. E o Senhor vem trazer essa palavra para nós essa tarde, para chamar toda a sua igreja de bem-aventurado.
Irmão, irmã, você é um bem-aventurado na presença de Deus. Irmão, o irmão está falando isso que você não sabe o que eu estou passando. Não, irmão, não estou falando nada. É o Senhor que está falando contigo. Eu não posso falar com você, eu não sei da tua vida, o que tem no teu coração. Mas o que está aqui entre nós sabe, Ele está falando contigo, meu filho, minha filha. Você é um bem-aventurado. Mas é um direito seu duvidar. É um direito seu dizer, tá bom, mas não está aparecendo não. Tá bom, é um direito seu, não tem problema. A preocupação de Deus não é só de mandar a palavra, e dizer como você joga milho para a galinha, farelo para o porco, sal para o boi. Não. Ele importa de dar a palavra, ver você comer e ver ela ser absorvida por você. Está aqui a palavra. Quer crer, creia. Não quer, problema é seu. Não, com Deus não é assim. Ele manda a palavra e te diz, você está entendendo? Não estou, Senhor, não tem problema, eu vou te ajudar. Aleluia, aleluia. Vou te mostrar como você é bem-aventurado. Foi como Deus deu na oração. Olha para o dia de ontem. Olha para a semana passada. Mês passado. Irmão, esse ano de 2020 foi de endoidecer até o sábado, irmão. Meu Deus do céu. Só Deus para ter misericórdia. Pega no seu braço aí, ó. Dá uma respirada fundo. O pulmãozão que tá trincando de ar, de saúde. Você não é bem-aventurado, irmão? Você não é bem-aventurada, minha irmã? É sim, filho. É que a amargura da prova às vezes faz você esquecer. Deus não te vê como ingrato. Vocês acreditam nisso? Deus olha para nós, às vezes, irmão, e fala, ele é criança. Porque ele não imagina, está falando isso da boca para fora. Blasfêmia, para chegar a blasfemar diante de Deus, dá trabalho, irmão. É igual, está aí a Renata, advogada, é igual da justa causa em funcionário, dá um trabalho danado. Não é, Deus não se ofende com qualquer coisa, não. O Senhor não é um Deus de mimimi, não. Ele olha e fala de judiação, mas também nesse tabernáculo de carne, aí também com essa fraqueza que ele tem, que ela tem, coitadinho. Como é que ele vai conseguir entender o tamanho do meu amor? Deixa eu dar uma ajuda nele. E a mão que era para te chicotear, te abraça. As mães, aí a irmã Eliane falou das mães, né? As mãezinhas novas, as mãezinhas de mais tempo. A gente vê com a Helena, faz uma comida de todo carinho, com todo cuidado. Eles cospem na gente, bate no prato, derruba. Vai lá, junta, faz outro. Quer comer? Quer, não quer? Pode ter 50 anos. Você já comeu? Você está com fome? Meu irmão tem 50 anos. Meu irmão tem cabelo branquinho, Marcelo. Já comeu, filho? Você quer alguma coisa? Ele carrega minha mãe debaixo do braço. Então, ela já é velhinha, mas é mãe. Irmão, Deus é mãe com açúcar por cima. Deve ser bom, né, irmão? Deve ser bom o carinho de Deus. E o Senhor te disse, você é bem-aventurado. Você sabia que você é o melhor que tem? Porque foi Deus quem te fez. Você sabia que você não tem defeito? Não tem. Você é a perfeição de Deus na terra. Tudo que acontece contigo é um plano de Deus, porque a sua vida é dirigida por Deus, seu destino é dirigido por Deus, os seus passos, as piscadinhas do seu olho estão contadas lá no céu. Senhor diz a sua palavra que conhece as estrelas pelo nome. Você não acha que Deus se conhece, irmão? Olha na imensidão do firmamento, Ele sabe o nome de cada estrela, contou cada grãozinho da areia da praia, sabe a quantia de fio de cabelo que tem na sua cabeça. Você não é um acidente de percurso, irmão. Você é uma obra da mão de Deus. Você é o amor de Deus materializado. Oh, Senhor, glória a Deus!
Você é Deus por ir na terra, irmão. Você exala a Deus, você cheira a Deus, você manifesta a Deus onde você passa. Todos têm que dizer a Deus na vida dele e na vida dela. Quantas enfermidades, quantas dificuldades, quanta coisa. Nós ainda falávamos esses dias, Daniel, da criação dos nossos filhos. E falava, meu Deus, como a Bia sofreu. A gente era moleque, criança. E uma luta danada. Sofreu, teve falta das coisas. Uma vez a Dani estava sentada no culto. E uma irmã cheia de Deus no banco de trás falou, nossa, essa mulher só traz essa menina com essa sandalinha no culto. Mal sabia ela que era só aquela que tinha. E nós dava muita graças a Deus. Aí veio o Caio. Aí depois veio Pedro, aí a Helena ficou nessa mamata aí, nessa vida boa. Alguém teve que sofrer para ela usufruir hoje. E a gente olha e fala, Senhor, glória a Deus. Nem lembro mais do sofrimento. Alamanaia. Oh, Senhor, nem lembro mais daquele sofrimento, nem lembro mais, Senhor, daqueles dias de dor, de tristeza. Senhor, foi tão bom na minha vida, irmão, alegra-te no Senhor Jesus. Os dias da alegria vão ser muito maior que os dias da tristeza. Oh, bem-aventurado, dá um glória a Deus aí. Maria foi bem-aventurada também. Aceitou uma missão dura, grávida, sem marido, ia dizer, foi obra do Espírito Santo. Que Espírito Santo? Nem lá sabe quem é Espírito Santo. Eles não conheciam Deus, eles conheciam o sacerdócio. E sabe o que ela disse? Ache graça tua serva em teus olhos, Senhor. Aleluia. Alamanassa, lamaia. Bem-aventurado o fruto do ventre dessa mulher, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É bem-aventurado ou não é, irmão? E quando você recebeu essa criança chamada graça dentro do teu coração, e você não sabia das dificuldades que você enfrentaria para que ela gerasse, para que ela crescesse. Quanta gente, eu contar para os irmãos um testemunho. Tinha um jovenzinho aqui de São Miguel Paulista, da Vila Curuçá, que a mãe dele era católica até a raiz dos dentes. Não é uma crítica, é uma constatação. Tem católico ignorante, tem espírito ignorante, tem crente ignorante, gente que não presta igual tiririca na grama, dá em todo lugar. E ele conheceu uma mocidade e ficou crente. Mas ficou crente para arrebentar. E a mãe achava ruim, porque não gostava de fazer novena, de andar com andor, de muito fiel. Mas às vezes, o que vale, às vezes não, todas as vezes, o que vale é o que está no coração. A fé que é aparente não vale nada. A fé verdadeira é aquela quando a luz apaga, que ninguém vê. Isso vale claro para mim, para todos nós. E ele foi num culto muito abençoado na Vila Curuçá, e o Senhor trouxe um servo de Deus de fora, parece que um irmão da Irlanda, não me lembro, e o culto foi uma bênção, um arrebatamento, um derramamento da glória de Deus, a mocidade sendo selada com o Espírito Santo, sabe aquele culto que o Senhor vem e joga um balde de bênção na igreja, que você não sabe para onde pega, tanta coisa boa? E o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Ele falava em língua, não parava mais. E foi naquele fervor para casa, aleluia, aleluia. Olhando para o céu, todo bobo, todo assim, encantado com aquela glória, que é a presença de Deus, irmão. Oh, irmão, a presença de Deus, eu não sei nem dizer por irmandade, a presença de Deus é tudo da nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor, glória a Deus nessa altura, glória a Deus, glória a Deus. Imagina a aflição de Saul quando o Senhor parou de falar com ele. Irmão, você é bem-aventurado, Deus fala contigo de dia e de noite, irmão. Glória a Deus nas alturas. E ele foi para casa naquela alegria, naquele contentamento, chegou em casa umas 10 horas da noite, bateu na porta, a mãe dele abriu uma frestinha da porta, ele chorando com aquela presença de Deus gostosa. Ela falou, hoje você não vai dormir aqui, pode ir embora. Mãe, mas eu não tenho para onde ir, mãe. Não, vai atrás dos teus irmãos.
Falou, mãe, deixa eu dormir aqui na varanda, então, que nem um cachorro. Ela falou, nem como um cachorro eu não te quero na minha casa, pode ir embora. A hora que ela foi bater a porta, ele pôs o pé embaixo da porta, segurou no sapato, ele forçou um pouquinho a porta. Mãe, mas eu te amo, mãe. E deu um abraço nela, agarrou a mãe. Quando ele abraçou ela, o Senhor batizou ela com o Espírito Santo. Ela falava em língua e não sabia o que era. Ela sentia aquela glória e não sabia o que era. O Senhor te diz, eu vou fazer que a tua bem-aventurança ande diante de você. E onde você passar, as pessoas sentirão que tem uma coisa diferente de Deus na tua vida. E quando você abrir a tua boca, as pessoas dirão, para ouvir essa moça, para ouvir esse rapaz, para ouvir esse homem, essa mulher, porque ele fala algumas coisas que mexem dentro do nosso coração. Irmão, já percebeu que o crente tem sempre uma palavra boa para falar? Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. E você, eu estou meio enfermo, eu estou meio provado, eu estou desempregado. Não, mas vai ficar tudo bem. Nós não consegue se render à prova. Não dá, a gente entristece, chora, reclama, lamenta, mas dali a pouco nasce alguma coisa dentro de nós, mas vai dar certo. Glória ao nome do... Igual o Salmo 13, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aí dali a pouco nasce alguma coisa dentro dele e fala, mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação meu coração se alegrará. Está doendo, mas vai passar. A porta está fechada, mas ela vai abrir. Eu estou doente, mas vai curar. O nó está difícil de desatar, mas Deus vai desatar o nó. Dá glória a Deus. Ser bem-aventurado o tempo todo, irmão. Glória a Jesus, glória a Deus. Ser bem-aventurado toda hora, todo tempo. E é isso que Deus quer falar para você. Se você foi perseguido por causa da tua fé, você é bem-aventurado. Se você foi chamado de frouxo porque você não revidou uma briga, não, Senhor, é porque eu amo a tua palavra. Eu tenho um pouquinho de medo também, mas eu também amo a tua palavra, ficou bom. Você é bem-aventurado também. Você é chamado de tonto, você não aceitou um negócio escuso, você é bem-aventurado. Injuriarem por amor de mim, exultai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque grande é o vosso galardão. Meus pais estão pondo na casa da praia energia solar. E minha irmã veio me contar uma coisa, que quando você gera energia solar na sua casa, o que você não usa, volta para a Eletropaulo. Eles ficam para eles. E eles vão fazendo uma poupancinha para você. E quando você exceder o que você gera e precisar usar deles, eles descontam do que você tinha. Olha que coisa boa. Não é? Você vai fazendo uma poupança. Cada vez que você pode revidar e não revida, você põe alguma coisinha lá na sua poupança. Cada vez que é para você chutar a canela, você não chuta, mais uma pedrinha. O Senhor te diz, grande é o vosso galardão, a poupança está cheia. Dá glória a Deus, irmão, por ela estar cheia, e por você ter crédito, o Senhor te diz, vou atender a tua oração. Viu? E vai sobrar, pode pedir que vai sobrar. Você tem crédito com Deus, ser bem-aventurado, ser amigo de Deus, a palavra que diz serão chamados filho de Deus. Você é filho de Deus, o filho não tem herança no pai? Tudo que é meu é teu, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Então, queridos irmãos, espero de coração que essa palavra tenha colocado em nós um ânimo de Deus, um coração renovado, dizendo, Senhor, nem eu sabia que eu estava tão bem assim na tua presença. Para você ver como você é bem-aventurado. Fazer o bem se tornou tão parte da tua vida, que você nem se dá conta mais, você faz bem à toa, sem nem saber. Glória a Deus, que bem-aventurança, irmão. Quando a pessoa faz o bem, ela torna-se assim como fazer o mal.
Assim como mentir, como roubar, acostuma, tudo, nós somos adaptáveis. E o Senhor te disse, é bem-aventurado porque você se adaptou a fazer o bem. Glória a Deus, você se acostumou com o bem, você reteve o bem dentro de você. E o mal você vai expurgando, você vai tirando ele, vai se limpando, o que você não consegue, Deus te ajuda. E o Senhor te diz, por isso sua lavoura está florida aqui no céu. Ah, Senhor, vou morrer, que nada, eu te dou vida para você produzir ainda mais aqui na terra. Através do teu exemplo eu te dou vida. Glória ao nome do Senhor. E lembre-se que os teus defeitos tornam você não defeituoso, nem indesejável, nem desprezível, nem em segundo plano. Tornam você único diante de Deus. Há uma anedota que nós contamos uma vez na rádio de 2 baldes que eram amigos. E os 2 transportavam água para um homem. O homem ia da casa, lá no poço, e enchia os 2 de água. Só que um tinha um furo. O outro chegava cheio na casa, e o outro chegava para metade. E o furado falou, eu não presto para nada mais. Aí você vê, perde água o caminho todo. Eu sou furado, eu estou velho. E o novo falou, amanhã, quando nós for buscar água com ele, presta atenção no caminho. E ele prestou atenção. Quando eles estavam voltando, o balde furado viu que no lado dele da rua tinha um monte de flor bonita, porque ele regava todo mundo, todo dia. E o cheio não tinha flor, chegava cheio, mas não fazia o bem para quem estava no caminho, irmão. Até no furinho que você tem, até no trincadinho que você tem, é Deus na tua vida, dá glória a Deus. Palavra boa, irmão, glória a Deus nas alturas, glória a Deus, também estava precisando dessa palavra, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, alamanaia, glória a Deus, aleluia, Senhor, como Deus ama nossa alma, glória a Deus. Então fica firme no Senhor, guarda o teu coração na presença de Deus, e não deixa ninguém tirar essa tua alegria, Senhor. Eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu ama a minha alma, mas dia ou menos dia eu vou gritar a vitória diante do teu povo. E a igreja de Deus também se alegrará por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Vai em paz para a tua casa. Só não esquece disso. Tu és um bem-aventurado na presença de Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Para marcar a nossa vida essa palavra, irmão. Para marcar a sua vida. O adversário esperou você levar uma surra de pau e o Senhor hoje veio e te enfeitou como um vaso florido. Falou, não, é quebradinho assim que eu gosto dele. Não tem, eu sei o que pôr dentro dele. Ah, mas ele é quebrado, ele é furado, não dá para carregar água. Põe em terra. Mas serve. Para mim ele serve, para mim ela serve. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus, irmão. Amém. Santo é o Senhor, glória a Deus. Glória seja ao nosso Deus. Deus santo e Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, se nós achássemos o verso mais bonito do poeta mais renomado, de um destro escritor, nós não teríamos a capacidade de chegar nem perto do tamanho da nossa gratidão, em especial por aquilo que tu fizeste essa tarde para nós. Bem-aventurado, Senhor, foi tu mesmo que nos chamaste. Ó Deus, que alegria receber de Deus esse adjetivo, essa nomenclatura. Faz de nós, além disso, vasos de honra diante da tua presença. Nos ajuda a meditar na tua palavra, a crer nela
e a confiar que nós estamos em processo de evolução, que nós estamos em processo de libertação, nós estamos em processo de desprendimento dessa terra, e o Senhor nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz compreender melhor a sua vontade. Senhor, queremos crer por fé que nessa tarde subimos mais um degrauzinho rumo ao céu. Guarda a tua palavra no nosso coração, abençoa toda a irmandade e também o lanche que tu tens preparado, e retribui muitas bênçãos na vida do teu povo. Da mesma sorte, abençoa as ofertas e as coletas para atendimento e provimento da tua santa obra. Leva-nos em paz para os nossos lares. Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem culto online de novo, que possamos nos encontrar agora de forma virtual, mas no Espírito, ligados como se Deus estivesse aqui. Está, é como se nós estivéssemos lá na glória, estaremos também, Senhor. Te damos graça por tudo, no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos fazer, irmãos, as ofertas e as coletas, todos em pé, por favor. No banco à sua frente estão os envelopinhos das ofertas e das coletas, o que Deus te puser no coração, é irmandade mais do que ensinada, não precisa falar muita coisa. Aí na descrição do vídeo está a nossa chave do Pix, que é alfaville, com PH e 2 L's no final, @ccacristã.org.br. Você seleciona a chave e-mail e coloca alfaville@ccacristã.org.br. A Irmandade aqui presencial, se alguém precisar passar cartão de débito ou crédito, só procurar a Irmã Mara e a Irmã Rê ali na portaria, que elas estão com a maquininha. E nós vamos, em seguida, agradecer ao Senhor pelas ofertas. Se estiverem todos prontos, Mara, a gente já pode agradecer, né? Eterno Deus, te damos graça pela contribuição do teu povo, que vem do fruto do trabalho de cada um. Tu que conheces os corações, pesas também as nossas obras na balança. Derrama muita bênção, muita graça, muita prosperidade, saúde e paz na vida da tua igreja. Sabemos que há muitos outros tantos que têm desejo de ofertar, mas as condições não permitem. Senhor, tu és um Deus que conhece todas as coisas. Abençoa o teu povo sem distinção, sem parcialidade, por amor, pela tua graça, nós te damos graça no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes, tá? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Tinha um tão bonito aqui que eu não lembro mais. Hino 127. 127. Perfeito Deus.
a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coragem, hein? Pai nosso que estás no céu, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Só quem é bem-aventurado vai falar um amém de pular a campanha da goela, hein? Que a paz de Deus, a graça de Jesus, o conselho da palavra e a certeza da vida eterna esteja em nossos corações.